Saúde mental é um bom funcionamento do organismo do ponto de vista psicológico e fisiológico que permite uma pessoa ser minimamente funcional no dia a dia. Quando você vai ver o DSM, por exemplo, que é o manual diagnóstico psiquiátrico que a gente usa, que tem os critérios diagnósticos para caracterizar uma pessoa dentro de um quadro psicopatológico, existem vários critérios lá. E um dos critérios é: estes sintomas precisam gerar uma disfunção significativa na vida do indivíduo. Então, por exemplo, se a pessoa tem eventualmente um pouco de desatenção, se a pessoa tem eventualmente um pouco de ansiedade, se a pessoa eventualmente é um pouco mais triste em alguns momentos, se aquilo não gera um impacto significativo na vida dela do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de família, do ponto de vista de rede de amigos, teoricamente ela não está com um quadro psicológico, ou seja, é normal você ter o que a gente chama de traços de ansiedade, traços de depressão, traços de toque. Agora, quando isso alcança um nível específico de determinados critérios e começa a prejudicar a sua funcionalidade como indivíduo, você pode ter uma disfunção do ponto de vista de saúde mental que é passível de tratamento. Então, saúde mental é você ter um bom funcionamento, não é necessariamente ser feliz. É você ter um bom funcionamento e saber lidar com os momentos de estresse e tristeza. Certo. E interessante porque isso é uma coisa que me chamou muita atenção, o professor Huberman, quando ele comentou, né, é um critério importante a pessoa avaliar se ela tem problemas em outros setores da vida dela, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de insônia, né, um dos critérios para você falar que a pessoa está tendo insônia é ela ter prejuízo em outros setores, tipo no trabalho, na vida pessoal. Então, como a Zen colocou, bem colocado, não é que você necessariamente sentir prazer ou se sentir bem, né? É funcionar bem, né? Funcionar normal, ter um bom funcionamento. Eu sei lá, eu tenho a impressão de que hoje a gente está numa geração onde tudo tem que ser muito prazeroso, muito bom, muito saudável, muito tudo, assim, de um jeito bom, obviamente. E aí qualquer desconforto a pessoa fala, tô com problema. Tenho insônia. Tenho depressão. E é só a vida acontecendo, as coisas acontecendo de forma normal. Eu acho que o mais comum de todos, assim, que me mandam sempre, pedem aula sobre isso, etc., é desatenção. TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH. TDAH tem uma prevalência de 2 a 4, alguns estudos mostram 5% da população. Eu tenho dislexia. Pois e é. aí todo mundo, quando ouve eu falando qualquer coisa, então eu também tenho. Exato. Eu falei, não, às vezes você só é burro mesmo, Quer saber? Né? Mentira, às vezes só falta um capital intelectual para você acessar. Não, às vezes é desatenção também. O desatenção, o que acontece? Quando você vai ver Primeiro, um diagnóstico de TDAH é extremamente complexo de ser feito. Extremamente complexo de ser feito. Leva tempo para você diagnosticar. Confunde, o TDAH é um camaleão, às vezes o paciente tem bipolaridade. Isso que eu ia falar, é meio subjetivo no final, né? Ansiedade, é difícil. Tem alguns critérios que você pode avaliar, né? Mas assim, acontece que às vezes a pessoa está tendo problema em concentrar em uma coisa. Por exemplo, estudos. Isso é muito comum, né? Vai para faculdade, vai para escola, não consegue prestar atenção, tem TDAH. Às vezes é uma disciplina. Às vezes é uma disciplina e isso indica que o seu problema é com aquela disciplina nesse caso. Não é que você tem alguma disfunção nos circuitos envolvidos com controle atencional. Você tá desmotivado. Você tá desmotivado, cara. Tá desmotivado. Isso pode ser um... Agora, se for na disciplina, na faculdade, no jogo de futebol, no trabalho, com a namorada, com o namorado, aí sim, existe um pano de fundo que pode ser passível de ser um Mas diagnóstico. ainda assim tem que fazer leva tempo porque você tem que excluir todas as outras possibilidades. Será que não é uma questão de ansiedade? Porque a ansiedade também vai atrapalhar a pessoa a ter foco na disciplina. A pessoa está pensando em outra coisa, que ela está deixando ela ansiosa. Será que não é falta de sono? Será que não é isso? Será que não é isso? Você tem que excluir tudo e leva tempo. E é uma das coisas que mais me perguntam no Instagram também, muito. TDAH, eu tenho TDAH, eu fico assim, será que a pessoa realmente foi diagnosticada com TDAH, né? E às vezes é uma questão de ajuste da vida da pessoa. Eu sempre falo, gente, às vezes um detalhezinho na sua rotina vai fazer toda a diferença. Você toma um café na hora errada, você vai dormir mal, no dia seguinte você vai ficar meio mal, e você não se liga, né, do efeito dominó. E realmente não está funcionando direito, mas não quer dizer que você tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o caso do TDAH, né? Eu estava assistindo uma palestra do Vitor Sarrantino há muitos anos atrás, e aí o Vitor falou uma coisa que até hoje eu levo para minha vida, eu falo isso no Materializa sempre, porque as pessoas, no geral, elas
tem um monte de disfunção por causa da qualidade da vida delas, né? Dos hábitos que elas levam. Principalmente o sono, né? Falta de exercício e tal. E aí o Vitor falou, eu não consigo diagnosticar ninguém e nenhum tipo de doença, não é só transtorno mental, mas qualquer outra coisa, se a pessoa não faz o básico, que é dormir minimamente bem, né? 7 horas por dia, 6 horas, no que seja. A gente falou de sono recentemente aqui. E se exercitar um pouquinho, né? Diariamente. Porque a gente foi feito para se exercitar. E aí isso desencadeia uma porrada de coisa. Sabe qual que é o maior problema? Que é um pano de fundo e explica grande parte dos transtornos psiquiátricos hoje, inclusive dos transtornos metabólicos, etc. O nosso organismo, ele não foi selecionado num ambiente para sobreviver no ambiente que a gente vive hoje. Não. Eu vou pegar 3 exemplos rápidos aqui para não onerar o tempo. Se você pegar, por exemplo, insônia, obesidade e depressão. Insônia acontece basicamente por quê? Porque a gente tem luz natural, luz artificial à noite, que nunca teve, então o nosso sistema cerebral não foi formulado para conseguir lidar com luz branca à noite. Os nossos neurônios não lidam muito bem com luz branca à noite. A gente nunca esteve tão alerta à noite porque tinha predador lá fora da caverna, a gente ficava sempre mais recluso. Então isso, você pega um organismo que se desenvolveu nesse ambiente, coloca ele viver num outro ambiente, você muda o ambiente, você muda a resposta, o que acontece é uma inundação de insônia. Depressão. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias... obesidade. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias disponíveis, você ter um sistema relativamente pouco sensível a ficar saciado, provavelmente foi muito adaptativo. Porque você comia agora, daqui umas 5, 6 horas você sentia fome, saía caçar, saía buscar semente, você conseguia... Então aquele que teve um sistema que gerou saciedade por muito tempo, podia acabar morrendo por desnutrição e não ter perpetuado esses genes para frente por meio de seleção. Hoje, a gente tem um sistema que foi selecionado num ambiente com relativamente pouca caloria, um sistema que precisava gerar fome para gerar motivação para você buscar alimento, um sistema existente num lugar onde você consegue 700 calorias num pacotinho de M&M. Sem contar o tipo de alimentação que as pessoas têm hoje, Exato. que geralmente Que não comem existia, coisas né? que foram feitas para comer muito e a pessoa tenta comer pouco. A gente impossível. chama isso de incompatibilidade evolutiva. Você pega um organismo fisiológico que foi selecionado num lugar com poucos nutrientes e pouca caloria e coloca num lugar com muita disponibilidade calórica, qual que é o resultado? Uma inundação de obesidade. E depressão. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é estresse crônico. O nosso sistema de estresse ele se desenvolveu para você lidar com um leão aqui, com uma cobra ali, para fugir de um predador aqui. Cessou o estresse, cessou o problema. Hoje a gente vive não ficar estressado o dia você não inteiro. tinha um leão todos os dias. Exato. Né? E aí quando você pega um organismo que foi selecionado num lugar para não ter picos de estresse sempre, bota viver numa sociedade extremamente complexa, extremamente geradora de estresse crônico, o que acontece? Uma inundação de depressão. É uma incompatibilidade evolutiva, nós não fomos criados para viver hoje em dia. Você citou o Sorrentino e você tá um cara um pouco mais antigo, que é o Hipócrates. O pai da medicina, os médicos fazem até hoje o juramento hipocrático, né? Primeiro não fazer mal. O Hipócrates tem uma frase dele muito famosa que ele diz que as doenças começam à medida que nos afastamos da natureza. Perfeito. Então isso que você citou é porque hoje a gente vive num ambiente muito moderno e coisa de pouquíssimo tempo. Você volta para o século XVIII, tinha aquelas previsões do Thomas Malthus, né, o economista, dizendo que, olha, o futuro do mundo é permanentemente uma escassez alimentar. E hoje ainda tem gente que passa fome, mas já tem mais gente morrendo por ocasião do excesso de alimentação do que pela falta